Deus, por menor que ele seja. 1 capítulo, 16º versículo. E Rute disse: não me rogues que te deixe, e que não me venha seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que viveres, viverei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Onde tu morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Assim me faça o Senhor e outro tanto, que só a morte fará separação entre mim e ti. Agora vamos ler o 2º capítulo, 16º versículo. Boaz disse: antes deixai cair alguns punhados dos molhos, e a deixareis recolher, e não a repreendais. Deixa eu ler mais uma vez. E levantando-se logo para espigar, Boaz ordenou aos seus criados, dizendo: permitam que ela recolha as espigas dentre os feixes, e não a envergonheis. Antes deixai cair alguns punhados dos molhos, e a deixareis recolher, e não a repreendais. E eu quero usar como tema nessa noite as palavras de Boaz, que foram ditas mais ou menos há 3.100 anos atrás. Punhados de propósito. Punhados de propósito. Abaixe a sua cabeça, por favor. Pai Celestial, nos achegamos a Ti hoje. Nós entendemos que nós não podemos fazer nada de nós mesmos, mas eu sei que Tu és capaz para nos ungir a entregar aquilo que o Senhor nos entregou. Como o Senhor unge as pessoas para receber a Tua palavra também. E Senhor, eu Te peço no nome poderoso e gracioso de Jesus Cristo. E todos dizem amém e amém. A história de Rute é uma história que é tirada diretamente da graça de Deus e traz lições fenomenais para todos nós. Se o Senhor me ajudar a apenas extrair 2 ou 3, eu já estive em Belém e toda essa história começa em Belém, a cidade do pão. Belém, onde Davi nasceu, mas acima de tudo, aonde o Filho do Deus vivo nasceu. É considerado um lugar muito importante devido ao seu histórico e sua significância também. E vai muito além do que eu consiga descrever. Belém, algumas milhas de distância de Jerusalém. E uma fome e uma seca tinha vindo sobre a terra, e na época do Velho Testamento e também nos dias de hoje, sempre que Israel entrava em declínio espiritual, eles se perdiam e não escutavam mais as vozes dos profetas. O Senhor impedia a chuva de cair para tentar trazer as pessoas de volta a Ele. E provavelmente isso é o que aconteceu nessa época, toda a nação de Israel. E é claro, Israel nesse momento estava dividido e fragmentado. Isso seria um pouco antes do grande profeta Samuel aparecer em cena. Ele seria o primeiro profeta a ocupar esse cargo em Israel. Ele não seria o primeiro profeta, pois tinham outros profetas antes dele, mas era o primeiro a estar no cargo de profeta. Mas isso seria alguns anos depois. Então, Noemi e Elimeleque, seu marido, e seus 2 filhos, Malom e Quilion, eles saíram de Belém, Judá. Belém e Judá. E eles foram para a terra de Moabe. E Deus disse, vez após vez, não me importa quais são os problemas, nunca procure ajuda dos ímpios à sua volta.
eles são adoradores de ídolos. Eles oferecem bebezinhos como sacrifício aos seus deuses pagãos de Moloque e Quemo. Nunca procure sustento ou ajuda das nações à sua volta. Nunca faça isso. Então, Elimeleque e Noemi desobedeceram essa palavra e foram para a terra de Moabe. Agora, aqui está a pergunta que não quer calar. Irmão Swagger, se eles não tivessem ido para Moabe, Ruth nunca ia conhecer a Deus. Se eles não tivessem ido para Moabe, independente da razão, e buscado a ajuda daqueles ímpios, Ruth ia ter morrido na escuridão sem Deus. Não foi Deus que os enviou até ali? Não foi. Então, como é que Ele fez com que essa situação se tornasse algo bonito? Deixa eu te dizer isso mais uma vez. Como é que Deus pode fazer algo tão bonito, tão maravilhoso, tão glorioso, uma inspiração para todos nós, Ruth? Como é que Ele pode fazer tudo isso de uma desobediência e uma falha da parte do povo dele? Pense a respeito disso. Eu quero que por alguns momentos você fique pensando nisso. E eu vou dizer a minha resposta, primeiramente, que é isso: Deus nunca recebe glória do pecado. Você não me ouviu? Não me importa qual é a extensão da circunstância, Deus nunca recebe glória do pecado. Mas Ele recebe glória com a vitória sobre o pecado. E Deus pode usar aquilo que é errado, mas vamos parar aqui por um minuto. Todo pecado vem com um preço. Nunca ninguém peca sem que venha com preço. Não importa quem você é. Não faz diferença. Eu estava estudando nessa manhã, onde Paulo, ministrando e pregando, e ele mencionou Davi, que era um homem segundo o coração de Deus. O Davi que escreveu metade dos Salmos. Jesus veio através da família de Davi. Ainda assim, o seu pecado foi tão feio que é difícil até de descrever. Então, como é que Deus pode usar algo tão bonito como Ruth dessa situação tão feia? Senhoras e senhores, primeiramente, o arrependimento tem que acontecer por parte do pecador. E eu estou falando de Noemi agora. Ela perdeu o marido, ela perdeu seus 2 filhos, eles casaram com 2 garotas moabitas, Orfa e Ruth. Eles morreram jovens, Ruth, dessa situação tão feia. Senhoras e senhores, primeiramente,